Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa manhã juntos para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos fazendo a leitura do profeta Isaías e hoje chegamos ao capítulo 10. Te convidamos a meditar conosco sobre o fardo de Jesus, que é leve, sobre o seu jugo, que é suave. Esse é um texto importante no livro do profeta Isaías. Parece que Jesus comentou esse texto quando você lê Mateus capítulo 11, tão conhecido quando Jesus fala: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei um descanso, um alívio. E Jesus conclui dizendo: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isaías fala sobre isso como aquela geração, ou aquele povo que vivia logo depois da vida de Isaías, cerca de 8 séculos antes de Jesus, seriam levados para o cativeiro, mas depois o Senhor executaria justiça àqueles mesmos povos, a Síria, a Babilônia, que levaram o povo de Israel cativo para a prisão, para uma vida de tristeza, de dificuldades. Aquele mesmo povo seria julgado pelo Senhor. E há um verso muito interessante, Isaías 10, 27, que diz que a unção do Senhor iria ser tão forte sobre eles que iria despedaçar o jugo. Então hoje nós queremos refletir com você sobre essa unção que despedaça o jugo. Amém, E orar Senhor. pela sua vida e pela sua família, para que você possa receber um alívio, um descanso, que é promessa do Senhor Jesus, sobre quem Isaías profetizou, inclusive nesse capítulo 10 que vamos ler hoje. Sim, vamos orar então, pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo aqui juntos. Amém. Bom dia a todos vocês que já estão aí ligados online com a gente. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua unção que despedaça todo o jugo. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é preciosa e nos ensina, Pai, como acessar as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas que o Senhor tem sobre nós e a nossa família. Ajuda-nos, Pai, a acessar as bênçãos liberadas sobre as nossas vidas. E ajuda-nos, Pai, a ter na nossa vida todos esses fardos sendo liberados, Pai, e sabendo que o Senhor vem e quebra, Pai, todo esse peso, todo esse jugo sobre as nossas vidas. Nós apresentamos a Ti essa leitura, pedimos entendimento, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver e os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos sobre os ais que Isaías já havia declarado no capítulo 8, também inicia no capítulo 9, e esse texto de Isaías 10 é claramente uma continuação do que nós estávamos lendo ontem, Isaías capítulo 9. Você pode conferir esse episódio, caso você queira, ele também está disponível, seja em qual plataforma você estiver acompanhando agora. Isaías 10 diz assim: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça aos oprimidos do meu povo, e fazendo das viúvas a sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, a sua mão continua erguida. Essa não é apenas uma mensagem do profeta Isaías, mas como dissemos no início, parece que Jesus comenta esse texto. Se você ler se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus fala nesse mesmo tom, as mesmas palavras. Ai de você, Betsaida, ai de você, Corazim, se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido feitos em outras cidades, há muito tempo eles já teriam se arrependido. E Jesus declara que pelo fato daquelas cidades, daqueles povos terem recebido a palavra de Deus, visto a manifestação do poder de Deus e não se arrependido, não se renderam humildemente ao Senhor, a consequência seria ruim. Por isso Paulo diz também em Romanos capítulo 10, capítulo 11, para nós considerarmos a bondade e também a severidade de Deus. E diz: o juízo de Deus sobre a Assíria. Ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo e arrancar-lhes os bens,
e para pisoteá-lo com a lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes, o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Calno o mesmo que a Carquemis? Amate não é como Arpade? E Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião, o que se refere ao julgamento do povo de Israel, especialmente de Judá, no sentido de tirar o pecado e trazer o remanescente do povo de Deus de volta para o Senhor, quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o Monte Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado de seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso subjuguei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar um ninho, assim estiquei o braço para apanhar as riquezas das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntei toda a terra. Não houve ninguém que batesse as asas ou que desse um pio. Diante desse orgulho daqueles que vão vir para levar o povo do Senhor para o cativeiro, o profeta Isaías continua anunciando a palavra de Deus. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, enviará uma enfermidade devastadora sobre os seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como chama abrasadora, um fogo consumidor. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. Num único dia, ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente, como definha um enfermo. E as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. E depois que o profeta Isaías anuncia esse julgamento sobre os opressores do povo do Senhor, ele fala novamente sobre o remanescente de Israel. A partir de agora, nós vamos ver o que o profeta Isaías está anunciando sobre o povo de Deus, que escolhe confiar no Senhor, que permanece fiel à palavra de Deus. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante a justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. Ele conclui dizendo: por isso o soberano, esse é um termo repetido várias vezes no livro de Isaías, Deus como soberano, o Senhor dos exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles o espancam com uma vara e erguem contra você um bastão como fez o Egito, muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar,
como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros, o jugo deles do seu pescoço, o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. É interessante essa tradução que a NVI coloca: vocês estarão muito gordos. A Revista Corrigida, por exemplo, diz que a unção será o jugo será despedaçado por causa da unção. No hebraico, a mesma palavra usada para unção, como aquele óleo que foi derramado sobre Davi e prometido sobre a descendência de Davi, descendência real de Davi, de quem vem Jesus. Essa mesma palavra hebraica para unção é também usada para gordura ou para uma pessoa que está gordo. Então, escrevendo de forma poética, o profeta Isaías ilustra: imagina como um pequeno bezerro que vai crescendo e se fortalecendo. Não é que vai estar gordo no sentido de estar obeso, de estar não saudável, mas o contrário, devido à presença dessa gordura, dessa unção. É como se esse boi estivesse crescendo. Imagina o boi com os jugos no seu pescoço, e esse boi cresce, se fortalece tanto a ponto do jugo ser estourado, ser arrebentado. É como uma árvore quando começa a crescer muito numa calçada e as raízes daquela árvore se tornam tão fortes que ela chega a destruir o cimento daquela calçada. Então, o que Isaías está profetizando é que depois da opressão do povo de Deus, o Senhor vai limpar toda a iniquidade, o Senhor vai tirar toda a injustiça. E a unção que está prometida sobre Davi e sobre o descendente de Davi, hoje nós identificamos isso como a unção do Espírito Santo, que recebemos através de Jesus, vai fazer o povo de Deus tão forte e a ponto do jugo ser estourado, ser arrebentado do pescoço. É um sinal de libertação, um sinal de bênção, de prosperidade. Isaías 10:27, o jugo se quebrará, será despedaçado por causa da unção. Eles entram em Aimate, passam por Migron, guardam suprimentos em Miquimás, atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escute, ó Laís, pobre Ananote. Madmena está em fuga. O povo de Gebim esconda-se. Hoje eles vão para Enobe. Sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas, as altas serão lançadas por terra. Com um machado, ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do poderoso. Amém. Esse texto mostra várias figuras de linguagem na maneira poética do profeta Isaías de escrever, para mostrar que assim como o Senhor vai tratar o seu próprio povo para eliminar do meio de Judá a injustiça, o orgulho, a impiedade, depois esse mesmo povo que oprimiu o povo do Senhor será tratado com justiça pelo próprio Senhor. Mas a promessa para o remanescente, ou seja, para aquele pequeno grupo que permanece fiel ao Senhor, é de bênção e de prosperidade. E o Senhor Jesus realmente parece que comenta esse texto, se você ler Mateus 11, quando Jesus fala os ais dele contra as cidades que ouviram a mensagem do Evangelho, viram o poder de Deus e não se arrependeram. E Jesus continua logo depois dos ais, assim como Isaías começa esse texto, Isaías 10, com os ais contra as cidades ímpias, e Isaías conclui dizendo que a unção vai despedaçar o jugo. Jesus conclui também em Mateus capítulo 11 dizendo: venham a mim, todos vocês que hoje estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo que é leve e o meu fardo, na verdade, o meu fardo que é leve, como um peso que é leve, você pode carregar tranquilamente, e o meu jugo que é suave. Então, se você está sentindo hoje como um peso sobre os seus ombros, se há alguma decisão a ser tomada e você não sabe que caminho tomar, ou se existe algo que tem já perdurado tanto, que tem pesado sobre os seus ombros, eu e a Rafa queremos orar hoje, baseados nessa palavra, especificamente pela unção do Senhor, que vem sobre as nossas vidas e despedaça o jugo, traz essa paz, Amém, esse Senhor alívio, Jesus. que é uma promessa do Senhor Jesus. Vou repetir mais uma vez, Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, ou seja, com fardos pesados, com preocupações, eu lhes darei descanso. Amém. Então vamos orar.
declarar essa palavra. A palavra de Deus tem princípios espirituais que nós podemos nos apossar, receber dessas bênçãos espirituais que só vêm através de Deus e do Espírito Santo de Deus. Então nós queremos orar com cada um de vocês, recebendo, apropriando dessas bênçãos, essas promessas que Deus já tem. Deus tem liberdade para nós, libertação. Ele quer tirar todo esse peso, Ele quer que nós estejamos trocando com Ele, entregando com todas as súplicas, orações, tudo aquilo que tem trazido ansiedade. Nós já falamos também desse texto que ele fala para nós entregarmos as nossas preocupações. O texto de Mateus que o Thiago está falando, que é para entregar os nossos fardos a Ele, pegar o fardo dele que é leve, confiar, entregar sabendo que Ele é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso e aquele que pode nos ajudar, nos dar sabedoria num momento difícil, trazer a provisão aonde parece não ter caminho. Em Isaías mesmo nós vamos ler Isaías 43, que é um texto que eu e o Thiago, ele é muito importante para nós, que ele fala: eu abrirei caminhos onde não há caminhos. Amém. E esse é o nosso Deus, Ele abre caminhos onde não há caminhos, Ele traz uma sabedoria que talvez você possa nem imaginar que você possa ter uma ideia, um pensamento, uma direção, uma solução para algo que está na sua vida. E vamos confiar que Ele é esse Deus que vai nos fortalecer ao ponto de quebrar esse jugo, de quebrar tudo aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem talvez até mesmo escravizado, mas Ele é poderoso e a unção dele vai despedaçar. É tão forte quando eu escuto isso, que a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Eu falo: Senhor, quebra, despedaça através da tua presença, da tua unção, tudo aquilo talvez que tem amarrado a minha vida, tudo aquilo que tem me atrapalhado a seguir adiante, a prosperar, a ir avançar naquilo que Deus tem para nós. Então vamos orar e colocar diante de Deus talvez o jugo, aquilo que tem trazido, que tem nos freado, tem trazido peso sobre a nossa vida, e que nós possamos entregar diante de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Pai, nós te damos graças pelo seu grande poder e pela maneira linda como o Senhor opera para com os seus filhos. Obrigada, hoje, humildemente, nós rendemos nossos corações diante do Senhor e dizemos sim e amém para todas as suas promessas e para o agir do teu Espírito Santo em nossas vidas. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que está orando conosco agora. Declaramos o poder do teu Espírito Santo que despedaça todo jugo sobre essa pessoa que ora conosco agora e sobre toda a sua família. Tira, Pai, todo o peso, nós te pedimos, remova toda a carga de sobre os seus ombros, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o pensamento de impossibilidade, todo o desespero. Nós pedimos que o Senhor manifeste agora a paz prometida pelo Senhor Jesus, paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os nossos corações e mentes no Senhor Jesus. Entregamos ao Senhor cada motivo de oração, cada preocupação, cada nome agora, lembrados em oração. Nós colocamos, Pai, diante do Senhor, pedindo que o Senhor receba cada causa. Toma, Pai, cada fardo deixado agora aos teus pés. Entregamos ao Senhor esses fardos, Senhor, não como um pescador que joga a sua isca para puxar de volta e joga o anzol para puxar de volta, mas entregamos esses fardos como quem os deixa aos teus pés e os abandonamos para não mais nos preocuparmos sobre eles, para nem mais precisarmos orar sobre esses assuntos. Receba, Pai, cada nome e cada causa que são agora deixados diante do teu altar e manifesta a unção do teu Espírito Santo, que quebra todo o poder do inimigo. Vem, Pai, contra toda injustiça, contra todo ataque do inimigo contra as nossas famílias. Venha, Pai, contra toda injustiça e contra todo orgulho. Despedaça, inclusive, dos nossos próprios corações toda soberba, todo orgulho, toda confiança no homem, seja no nosso pai, no nosso marido, no nosso pastor. Livra-nos, Pai, de confiarmos no homem e ajuda-nos a confiarmos no Senhor somente. Que a tua unção quebre toda a confiança do homem, todo orgulho, toda carnalidade, que a tua unção despedace todo o poder do inimigo que tenta contra as nossas famílias, que a tua unção despedace todo o poder desse mundo que atua contra as nossas vidas e a nossa família. Que somente a unção do teu Espírito nos revele a verdade do Senhor e nos faça andar em lugares altos no Senhor, para desfrutarmos das suas promessas, do melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Pai, pedimos mais a unção do teu Espírito Santo sobre nós, sobre os nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, e cada assunto agora apresentado em oração, nós declaramos cobertos debaixo do sangue de Jesus e da unção do Espírito
Espírito Santo do Senhor. Amém, A unção Senhor que Jesus. despedaça o jugo. A unção que despedaça o jugo. A unção que despedaça o jugo. Nós declaramos sobre essa pessoa que ora conosco, sobre a sua Amém, família, Senhor Jesus. tudo que toma o seu nome. E é com fé e com ações de graças, Pai, que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, eu Graças quero a orar Deus. também para todos os lares que têm enfrentado, Pai, as correntes e os jugos, Pai, de depressão, Oramos, de pensamentos, Pai, em Pai, concordância, suicidas, em nome de Jesus. desesperança, Pai, em nome Quebra, de Pai, Jesus. todo desespero. Visita, Pai, vai Em em nome cada de um Jesus. desses lares e vai quebrando, nome Pai, de através da tua Jesus. unção, Em através nome da de tua Jesus. presença, todo o jugo. Nossa, Eu maravilha, declaro, Pai, no maravilha, poderoso nome de Jesus, cura, libertação, Em nome de esperança, Jesus, assim olhos seja. abertos, Pai, a Assim tua seja. esperança, Pai, Assim o seja, teu Pai. amor, Pai, sendo Graças derramado a Deus. sobre esses lares que necessitam de libertação, necessita, Pai, de quebra de correntes, de quebra de toda a escravidão, Pai, daquilo que tem trazido, Pai, amarras de depressão, Sim, Pai, de oramos por pânico, de libertação pensamentos espiritual. suicidas, tudo aquilo, Pai, que nós talvez nem podemos imaginar que possa passar na mente e no coração de uma pessoa. Eu coloco hoje diante de Ti, pedindo, Pai, a Tua mão poderosa, Amém, pedindo Pai. que o Teu braço forte que nos sustenta, a Tua mão forte que nos sustenta, sustente essa pessoa, essa família, seja quem talvez até mesmo essa pessoa esteja orando conosco, que o Senhor vá, Pai, e resgate, o Senhor Sim, vá, Pai, Pai, em nome vá de de Jesus. encontro a esse coração, trazendo, Pai, uma palavra que consola, trazendo o Teu amor, Pai, que lança fora todo medo, trazendo a Tua presença. Eu oro, Pai, não sei quem é essa pessoa, mas o Senhor direcionou e está orando, que o Senhor visite, Pai, Em nome esse de lar Jesus. ou esses Oramos lares, em concordância, nome Pai, de assim Jesus. seja. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Deus Glória a abençoe Deus. muito sua vida, sua família. Que lindo. Temos muito a aprender sobre Jesus, sobre a unção do Espírito Santo com a leitura do profeta Isaías. E te agradecemos por acompanhar conosco e por compartilhar também para que outros possam ser abençoados. Amém. Tem um dia muito abençoado e nos vemos amanhã. Um abração.